vai acontecer, ou seja, se chegar uma entrada, um valor numa certa entrada, vai acontecer o que está previsto no contrato e vai se jogar na saída, né? Entre contas que estão cadastradas na plataforma. Então, é como se você já deixasse amarrado de uma forma que não tem como alterar o que vai acontecer com pagamentos. Por exemplo, se eu receber um pagamento, se eu sou dono de um carro e uso essa plataforma para terceirizar o uso do meu carro, por exemplo, eu vou transformar o meu carro num Uber, uma espécie de Uber, né? Eu sou dono desse carro, quem usar, como que vai chegar o dinheiro na minha conta, né? Então, o cara vai pagar, isso vai passar pela blockchain e vai chegar na minha conta. Então, o modelo de como isso vai ser feito é o smart contract, né? E a vantagem da blockchain, nesse caso do Ethereum, é que ela reduz, ou elimina, né, ou reduz a necessidade de confiar nos terceiros. Ou seja, as partes elas podem usar a plataforma, né, sem ter que avaliar a reputação ou quem está do outro lado, que está tudo registrado na plataforma, né? Então é trustless, né, que chama. Sempre tem uma parte do sistema que vai precisar de confiança, né? De você confiar no outro, né? Por exemplo, muitas blockchains têm toda essa característica que eu comentei, mas você, para usar a blockchain, você tem que usar um site da web, outras coisas que têm a ver com a confiança. Então, dentro da blockchain isso é eliminado, né? Ou reduzido. Mas fora, para escrever ou ler da blockchain e o resto, você tem que ter uma certa reputação de confiança na web, por exemplo, na internet, né? Então, a maior parte dos ataques acontece não dentro da blockchain, mas fora da blockchain, na hora que se escreve e lê nela, né? E aí esses contratos, então, eles são disponibilizados no Ethereum. Hoje já tem outras plataformas que têm smart contracts, como Cardano e várias outras, NIO. A partir disso, então, surgiram as dApps. Esse site aqui tem uma lista de 1.786 dApps. São 1.786 aplicativos distribuídos baseados na plataforma, tá? Uma coisa interessante é que as aplicações são de todos. Elas estão publicadas no ambiente do Ethereum e não tem um cara dono, tem lá os contratos que guiam como que vai ser os pagamentos, mas não tem um cara dono da aplicação, ela está distribuída, né? Achei interessante esse aspecto de descentralização que é causado por esse modelo, né? E os pagamentos podem ser feitos com tokens, né? Que são não necessariamente com Ether, você pode ter outras moedas para os pagamentos dentro das aplicações. Muita gente está chamando isso de Web 3.0, né? Repensar a web usando blockchains, né? Plataformas como o Ethereum, né? Então, isso é um movimento, né? Tem muita coisa acontecendo, né? De muita discussão também sobre isso. E fica a pergunta de onde isso vai parar, né? Ou seja, repensar a web inteira está acontecendo, né? Está acontecendo, repensar a web inteira usando ambientes como o Ethereum, mas sempre em cima do TCP/IP, né? Como que eu posso combinar blockchain com IoT? Então, falando agora um pouco da convergência, né? Blockchain e IoT. Os casos que eu vi, algumas empresas, por exemplo, a Ericsson é um exemplo, né? Está usando uma blockchain para registrar alterações de firmware dos rádios programáveis, né? Então, você vai alterar o firmware de um gateway, você registra que aconteceu essa troca na blockchain. Então, a hora que aconteceu exatamente, está tudo registrado. Então, você tem uma história do plano de controle de uma cidade, por exemplo, né? E aí você pode apurar a responsabilidade de quem fez uma certa troca, por exemplo, né?
Então, tem sido aplicado para plano de controle de internet das coisas. Também pode ser aplicado para alterações de controle relacionadas ao SDN. Né? Eu poderia registrar as alterações que aconteceram nas tabelas de encaminhamento no blockchain. E aí alguém pode dizer assim, me prova que você fez a alteração naquele dia, naquela hora, você tem um registro no blockchain. Né? Isso pode ser feito combinando as duas tecnologias. Tem várias tokens, Ethereum, Datum é um exemplo, que criam um mercado de dados para IoT usando criptomoedas, né? A blockchain do Ethereum, por exemplo. Então você cria contratos que dizem como que vão ser os pagamentos relacionados aos dados medidos pelos sensores. Então as medidas, o professor Dhananjay comentou sobre, né, aquela interface do carro. Né? Então eu poderia vender dados, criar smart contracts que passariam os meus dados e receberia alguma coisa em troca, por exemplo, para a montadora, né? Ou para, não sei, dá para pensar em novos mercados com isso, né? E aí isso está acontecendo, então. Data é um exemplo de uma token para esse fim. Eu imaginei aqui que seria interessante você ter funções de rede que rodassem como contratos inteligentes, fazendo uma convergência entre blockchain e as novas arquiteturas software-defined de virtualização. Né? Então, por que não ter uma função de rede que é baseada em contratos, em que o que ela faz é pago por alguma moeda ou algum sistema de pagamento? Não precisa necessariamente ser uma moeda, pode ser uma outra forma de dar e receber, sei lá, um benefício, né, alguma coisa assim. Mas pode ser uma moeda também. Né? Então, mais ou menos o seguinte, me passa o teu dado que eu encaminho ele, ou eu filtro ele, ou eu agrego valor nele, ou eu contextualizo, e você me paga, né? Essa é uma função de você quer proteger a sua rede? Eu sou um firewall, você me paga, eu faço a função de firewall, né? Usando contratos. E uma aplicação que vem logo na cabeça é registrar tudo que os sensores estão medindo, né? Numa blockchain. Aí fica a questão da escalabilidade, né? Será que vale a pena? O que alguém faria todos os registros de todos os sensores na blockchain de uma cidade por uma década, por exemplo? Qual o sentido disso? Né? Certamente para um antropólogo do futuro isso pode ser interessante, né? Saber exatamente tudo que foi medido numa cidade, mas ainda a escalabilidade do que nós temos eu acho que não comporta. Né? Datum é um mercado de dados, né? Então a economia de dados é uma disrupção que está acontecendo recente com relação ao uso da blockchain como IoT, ou seja, criar mercados para os dados, onde você, por exemplo, vende o seu dado para esse mercado, coloca um sensor e vende dados para esse mercado. Tá? Aqui, essa solução ela trabalha com um banco de dados de IoT, normalmente dados não formatados, e usa uma blockchain também. Aí você pode, então, criar smart contracts, contratos inteligentes, onde você compartilha e vende dados, certo? Através dessa plataforma. Então, poderia instalar um monte de sensor e começar a vender o que esses sensores estão medindo nessa plataforma, e alguém, uma aplicação, poderia contratar esses dados e pagar por eles. 2 problemas de blockchain para IoT. Preço das transações. No auge, aí, no final do ano passado, o Bitcoin chegou a custar $40 uma transação. Ethereum chegou, eu não sei exatamente, mas também subiu muito no final do ano passado. Então, se o dado vale alguns centavos, você não vai pagar alguns dólares para fazer a transação no blockchain. Não faz sentido, né? Você pagar vários dólares para transferir um dado que vale alguns centavos. Então, tem esse problema do preço. E o gasto de energia da blockchain com aqueles desafios matemáticos, é outro problema. Então, eu tenho discutido, tem um ex-aluno que tem uma empresa, startup, chamada Das Coisas, né? Que é uma empresa voltada para IoT. A gente tem discutido como que seria uma blockchain para IoT, porque o custo dos dados será que a gente tem que manter o prova de trabalho desse jeito, ou poderíamos usar outros modelos, né?
E tem uma alternativa, que é a IoT, né? IoT não usa blockchain, ela usa um negócio chamado de tango, ou emaranhado, que é mais ou menos isso aqui que eu achei no artigo, eu achei interessante. Então, cada nova transação ajuda a validar duas anteriores, né? Então, você não tem uma blockchain, na verdade, você tem um emaranhado de hashes, né? É uma outra estrutura. Então, você não tem mineração e as transferências são sem taxas, são de graça, né? Então, parece estar mais alinhado com o IoT do que o blockchain está, né? Então, é desenhada para microtransações, né? E aqui dá para ver, né? Você tem esses caras aqui, daí vem outras transações que validam essas, depois vem mais outras que vão validando e o tango vai estendendo, né? O emaranhado vai estendendo. Aqui tem um site que mostra o tango com mais transações e como elas vão sendo validadas, né? Que tem novas chegando, vão validando as anteriores. Quando eu descobri isso aí, eu falei, não preciso brincar com isso, né? E comecei a usar, fiz algumas transações e ainda não parece que não está maduro, demora às vezes para validar, às vezes some o teu saldo, você tem que ficar reconectando a carteira na Tango para obter o saldo que você tinha de moeda de novo, né? Tem alguns problemas que a gente está vendo aí. Aqui tem algumas aplicações já para monetização de dados, né? Esse aqui é no Peru. O caminhão chega e contrata o serviço de entrega de grãos, por exemplo. Então, a carteira de IoT do caminhão paga para a carteira do fazendeiro aí, né? Carros elétricos, né? O professor Dhananjay falou de uso de cartão para fazer pagamento de carga de carro elétrico, simplificar. Tem um protótipo aqui que foi feito com IoT, né? Então, o carro tem uma carteira que paga a recarga para a estação de recarga. Então, está sendo utilizado aí nesse cenário de economia das coisas, né? E eu li recentemente que a IoT faz parte agora de um projeto financiado pela União Europeia, um projeto H2020. Então, o meio acadêmico começa a incorporar essa disrupção da economia das coisas e do registro de transações, né? Então, a gente pode esperar aí para as próximas gerações de tecnologia essa nova disrupção entrando. É uma possibilidade. Aqui tem já o mercado de dados da IoT, como ele funciona. Você escolhe, você paga e você acessa os dados, né? Aqui tem um sensor, está medindo monitoramento indoor e você paga 1.614 IOTAs para ter acesso a esse serviço pela internet. Não sei exatamente qual que é a frequência, se é para sempre esse pagamento ou se vai ter que ser renovado, mas já existe um protótipo desse modelo de economia das coisas. Outra coisa que eu comecei a olhar aqui é a integração entre blockchain e inteligência artificial. Uma das ideias é que, através do uso de blockchain, a inteligência artificial pode explicar por que ela tomou uma certa decisão, ou seja, guardar a história da inteligência artificial, né, das decisões para poder averiguar, tentar descobrir o porquê que ela tomou uma certa decisão, né? Um carro autônomo pode dobrar à esquerda, mas ela não consegue explicar o porquê. Então, o blockchain pode ajudar nisso. Criar um mercado para treinamento de inteligência artificial é uma outra possibilidade. As IAs têm que ser treinadas, né? Os modelos têm que ser treinados, e aí a blockchain pode ajudar nesse processo de criar um mercado, né, para treinamento de IAs, né, de Artificial Intelligence. Descobri que tem aqui um projeto que é o mesmo pessoal da Sofia, né, do OpenCog, o Ben Gortzer, criou a Singularity Net, que é uma token Ethereum que serve para que as inteligências artificiais trabalhem em rede, ou seja, uma possa pagar a outra, né? E você pode construir uma rede de compartilhamento de dados entre IAs, né? Enfim, para treinamento e aprimoramento de inteligência artificial. E uma aplicação que eu achei interessante
colocar a inteligência artificial na forma de smart contracts para impedir que ela se auto-melhore e vire uma singularidade. Seria uma aplicação de segurança de IA. Quem está discutindo isso é o Roman Yampolsky. SingularityNet, aqui está a Sofia, né? Então, o pessoal que desenvolveu esse robô para criação, compartilhamento e monetização de inteligência artificial. Eu criei essa figura aqui, o tempo está acabando, acho que eu não vou conseguir explicar muito mais, né? Mas eu tentei aqui colocar uma primeira visão do que é a convergência de tudo isso, né? Então, a internet das coisas está aqui embaixo, né? Gerando dados. Inteligência artificial é estocástica, por natureza, enquanto que blockchain e big data são coisas determinísticas, né? Então, você tem relação aqui entre tomada de decisão que pode ser registrada na blockchain, informação de blockchain servida de base para IA, né? Treinar IA, informação do mundo físico alimentando IA, informação do mundo físico alimentando blockchain, aqui os serviços com requisições, a inteligência artificial, né? Faz isso para mim, né? O que aconteceu, e aqui os serviços usando a blockchain para guardar contratos, enfim, a estrutura toda de registro, né? De blocos, e os humanos aqui jogando tarefa para tudo isso aí. Então, foi uma primeira visão aqui de como integrar tudo isso num sistema só. Então, acredito que a convergência das tecnologias disruptivas vai acontecer da agora em diante de forma cada vez mais rápida, né? Onde não faz mais sentido pensar nisso tudo isolado, você tem que pensar nisso integrado. Então, como integrar isso tudo numa arquitetura é o que eu tenho estudado agora, nesse momento, estou estudando como fazer isso. Dá para ir além disso? E se a gente fizesse a internet de novo com tudo isso, no core? Essa é uma provocação. Se a gente pegasse tudo isso de legal e colocasse no core da internet, ou seja, uma blockchain-based internet. Colocar no core, artificial intelligence no core, blockchain no core, pegar isso aqui, ó, e colocar no core no lugar do TCP/IP. Disparando algum tipo de força oculta. Bom, eu tenho trabalhado na NovaGenesis, esse ano fez 10 anos, né? Projeto, apresentei já aqui no fórum algumas vezes, eu vou passar bem rápido aqui, porque já comentei sobre isso outras vezes. Infelizmente, na época, a gente não conhecia blockchain, né? Então, não foi incorporado ao projeto. Tem protótipo, apliquei já a internet das coisas e rádio cognitivo, que é o uso mecanístico de espectro, né? Está mostrando aqui a transferência de amostras usando uma nova arquitetura. Então, isso aqui já é um projeto que tem 10 anos de uma alternativa da CPIP, né? Então, o que eu tenho me perguntado hoje é o quanto disso tem na NovaGenesis, né? Já que é uma alternativa ao TCP/IP e a gente está estudando como trazer isso para o core, tá? Ou seja, como que eu traria tudo isso para o core de uma internet alternativa, como NovaGenesis sendo a pilha de protocolos. Tá? Conclusões. Então, convergência das tecnologias disruptivas está na sua infância, provavelmente acabou de nascer, um bebezinho acabou de nascer, né? NovaGenesis endereça algumas das dificuldades, mas falta coisa para IA e blockchain. Nós precisamos, como comunidade, pesquisa, ciência, empresa, governo, buscar por arquiteturas essenciais que incluam isso no core. Né? Nós temos que migrar disso, onde a web é gigante e os protocolos são pequenos, para isso, né? Onde você tem uma web mais enxuta, porque está tudo no core, mas não um core só, TCP/IP, mas vários cores. Tá? Uma proposta
que eu deixo aqui, né, uma provocação 2, é possível isso aqui, e por que não, né? Você ter várias alternativas, inclusive o TCP/IP pode continuar aqui como uma alternativa, e a gente trazer aquelas novidades que hoje estão na web, blockchain, inteligência artificial, está tudo na web, trazer para cá, criar uma nova arquitetura essencial. Né? Essa é a provocação que eu gostaria de deixar por fim. Obrigado. Obrigado, Alberto. Temos tempo para algumas perguntas. Vai chegar um microfone aqui. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Questions could also be in English for Alberti. So, just vamos finalizar. Aqui, professora Marolinda. Marô. Obrigada. Eu gostaria de perguntar um pouquinho sobre a rede 5G. Eu não sou técnica, a minha formação não é técnica, mas outro dia eu estava lendo que, inclusive, tem um manifesto de vários cientistas ao redor do mundo preocupados com a questão da segurança do 5G para a saúde humana. Então, teria como comentar um pouquinho sobre isso? Você diz de emissão de radiofrequência? Eu sou bem dessa área. Não sei. Com relação à emissão, os estudos são muito polêmicos, sempre. Tá? Existem pessoas que são mais sensíveis também à emissão, por exemplo, tem pessoas que não toleram. Então, assim, eu acho que algumas dessas tecnologias talvez ajudem a entender melhor isso, quando a gente começar a hackear melhor o corpo e sensoriar, né, qual é a relação entre o sinal que chega e os efeitos disso, mas eu não sei dizer. Aproveitar e fazer uma pergunta, Alberto, enquanto o próximo se movimenta aqui. Eu acho que uma das questões também da limitação do blockchain é o próprio ledger, né? O livro registro, o fato de todos os nós terem que ter uma cópia, né? Claro que há algumas soluções. Como é que tu vês essa questão? Porque até para a coleta de sensores, a IoT, a gente está falando de uma grande quantidade de dados e uma necessidade de ter a cópia desses dados em todos os elementos da rede, né? Queria comentasse um pouquinho. Realmente tem esse problema, né? De você, se você tiver um livro único, desde o primeiro bloco até o último, você tem que ter a cópia dele inteira. Né? Existem algumas alternativas, soluções que estão sendo pensadas, né? Como você não precisar ter toda a blockchain, mas só ter um pedaço e fazer o hash do que estava antes. Entendeu? Fazer alguma coisa hierárquica. Você poderia diminuir a quantidade que chega no nó, né? Que precisa estar nos nós. Né? Tem uma ideia também que eu trabalhei sem discutir, mas não implementei nada. Meu trabalho em blockchain é mais de análise por enquanto, não tem nada codificado ainda. Mas uma ideia é fazer uma blockchain adaptativa também, que você pudesse modificar o tamanho dos blocos ou a quantidade de dados e hierárquica e adaptativa, ou seja, você poderia alterar a prova de trabalho conforme o uso, né? Ou dinamicamente, a dificuldade da prova de trabalho e isso já é alterado, na verdade, a dificuldade, mas eu digo permitir mais variação disso, para, por exemplo, aplicar em IoT, fazer um desafio mais simples, menos consumo computacional e hierárquico, para que você não tenha que ter toda a blockchain em todos os nós. Se tiver que colocar isso num gateway, vai ficar pesado, não tem como. Né? Um gateway de IoT tem isso aí. Obrigado. Temos tempo para mais uma pergunta aqui, last question. Okay, I have another question. We all know that the best solution rarely wins. It's usually the solution that's most compatible with history. That's the infrastructure change. And your concept seems to it relies a great deal on software as the transition solution. Is that a correct presumption or not? First, as we have more capacity, this enables us to have more computing and more software. The role of software is changing because we have more computing and more capable computers. So, right. I don't know if it's
final answer, but all the communities adopting software instead of doing more hardware. In other words, we are adopting the softwareization of everything instead of the other model. Agreed. That's what my presumption from your discussion was. But so in that sense, that what is the impact at the hardware level, and also how do you see the discrepancy in valuation on a global basis? For example, as trivial as the cost of a steak in New York City versus the cost of a steak in Buenos Aires versus the cost of a steak in Tokyo or Saigon. The cost variation for the same product is a significant impact, and your system relies on essentially the monetization of data bits, right? So how do you propagate that in that kind of an environment using the blockchain system? I'm really struggling with how does it become universal rather than very localized. Mm-hmm. Yeah, good question. I don't know how this is going to happen, but since you have new markets for data or something, I think this kind of digital technology is going to be global, but the usage can be more related to some region or other. So I don't know what's going to happen. Yes. Returning to the first question, I think the softwareization is maybe a consequence of having much more power. So we are doing now because we were unable to do before. So, but regarding the markets, I think we're going to see a lot of different behaviors in the beginning, because, for example, there is a project that's very interesting called Casita. Casita is a house you rent, but you pay nothing because all the data is your payment. You live in the house and you pay with your data. So basically it's an exchange of value. You give me the house, I give my data. With these data markets based on blockchain, you can, or maybe even the Tango, because the Tango is transaction fee is zero. You can transfer information without paying. Maybe we're going to see many other models in the beginning. For example, you pay some cents or less than that for data, or some data is more significant or more expensive than the guys are, for example, the data from the implant that you need to share to renounce your privacy or to sell this data. So I think you are going to see a lot of different models in the beginning, and some of them will prevail, but it's very hard to say now how this data market is going to behave. We need more disruption. Yeah, more discussion, disruption. More discussion too. Thank you very much. Obrigado, Professor Albert. Thank you. Encerramos.